para nos desviar daquilo que Deus tem para nós. A infinita graça que Deus tem se manifestado para com as nossas vidas. O que Deus tem falado a cada dia, através da sua palavra, para confortar os nossos corações. O Senhor tem trazido até nós da sua maravilhosa graça. Ele enviou seu Filho a esse mundo, não foi para condenar, mas para salvar. Mas ele deixou para nós requisitos a cumprir. Ele fala: aquele que me amar guardará também os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele a morada. Deus, ele nos dá da sua graça e da piedade para que nós possamos levar, que a palavra do Senhor fala, tudo que é necessário, que diz respeito para nós alcançarmos a vida eterna, através da piedade, o Senhor já nos deu. Nos deu da sua paz, das armaduras, das armas poderosas para destruir todo sofisma, altivez e fortaleza de Satanás. Mas o Senhor requer de nós também a separação espiritual, tanto do sistema mundano quanto de pessoas que podem nos fazer abandonar a nossa fé em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a separação espiritual da conduta do justo em oposição à conduta dos ímpios. Veja bem que a mensagem não é sobre você desprezar uma pessoa, mas você não compactuar com seus maus costumes. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos 1,32, que quem concorda com o pecado do outro deve morrer, merece a morte. Isso está escrito em Romanos. Que tanto quem peca quanto quem concorda com o pecado merece a morte. Se nós formos levar em consideração, a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios que nós devemos odiar até a roupa contaminada do pecado. O pecado, irmão, ele faz uma separação entre Deus e o homem. Cria uma parede. A pessoa perde a proteção, perde o abrigo, as orações não são mais respondidas. Tudo por causa de pecado. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Eu já preguei sobre isso, mas vejo a necessidade de falar novamente. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O apóstolo Paulo, quando ele estava instruindo o povo de Corinto, ele escreve na primeira carta aos Coríntios sobre os problemas espirituais que a igreja estava enfrentando. E num determinado momento, ele fala
no capítulo 6 de 1 Coríntios. Ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que ele está querendo dizer com isso? Que você não deve se prender a um jugo desigual com quem é mundano. Não é isso. Mas ele está falando sobre você não se prender ao jugo desigual com quem é chamado cristão e que não é fiel a Deus. É com esses que você tem que ter cuidado. É com aquele que dentro da casa de Deus não obedece os mandamentos de Deus. Ele está querendo dizer assim: olha, não vos prenda a jugo desigual com aquele que dentro da igreja é fornicador, é devasso, é profano, é injusto, é idólatra. E você sabe que ele é. E na segunda carta de João, versículo 15, o apóstolo João fala: se alguém vem ter convosco, não traz dentro de si obediência à doutrina, não o recebais em casa, e nem lhe dê nenhuma saudação. Porque quando você faz isso, você está compactuando, concordando com as suas más obras. A palavra de Deus diz isso. Para você tomar cuidado, conforme diz aqui em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias ou as más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o conselho dos ímpios. Porque a pessoa que é infiel a Deus, ele sempre vai ter um argumento para tentar fazer com que você não guarde a palavra de Deus. Não cumpra os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele é infiel. Jugo é canga de boi. Se você tentar pôr uma canga, um jugo, no pescoço de um boi, de um burro, não vai dar certo. Primeiro, por causa da força. Tanto a força do burro quanto a do boi não são iguais. A passada, a caminhada do boi é de um jeito e a do burro é de outra. E Jesus fala sobre o jugo dele. Que todos nós temos que ter o mesmo jugo de Jesus. O jugo tem que ser o de Jesus. O que não é jugo de Cristo, você não deve se submeter. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora escrevi que vos não associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão,
roubador, com os tais ainda nem comais, nem almoce, nem jante, nem tome café da manhã, nem lanche com essas pessoas. Quando Deus pedia que o povo de Israel se separasse dos caldeus, dos amorreus, da terra de Sidom, da terra de Sinar, para não aprender os maus costumes, porque más companhias corrompem bons costumes. A nossa separação espiritual inclui-nos não desprezar o pecador, mas os seus pecados. Tentando admoestá-lo, a mostrar-lhe o caminho através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 7, fala: limpai-vos, pois, do fermento velho. O que é fermento? Fermento, na Bíblia, é todo tipo de corrupção que leva o homem a pecar contra Deus. Por isso que Deus, Jesus, no capítulo 12 de Lucas, ele vai admoestar os discípulos, falando, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. O que é limpar do fermento velho? Limpai da hipocrisia. O fermento, a hipocrisia, Jesus conhecia a hipocrisia desses fariseus e advertia os seus discípulos a se precaverem contra esse pecado na sua própria vida e ministério. Jesus condenava. Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. É o que o apóstolo Paulo está falando. Que dizendo, irmão, for, como se diz, é filho do Satanás transfigurado no ministro da Justiça. Jesus, ele fala. Paulo, ele fala. Que não é de se ficar admirado que Satanás transfigura no anjo de luz, e que não é de se admirar que os seus seguidores também se transfigurem no ministro da Justiça, mas interiormente são devassos, maldizentes, beberrões, roubador, avarento, idólatra, prostituta ou prostituta e outros mais. É isso que Jesus está falando. Quando o salmista fala: bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores e nem assenta a roda dos escarnecedores. Que o fermento é fingir uma coisa que não é. Fingir em público ser crente, piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscência e outros mais. O hipócrita é um enganador em se tratando de retidão e prática. Essa é a conduta de um hipócrita. Uma vez que a hipocrisia envolve viver a mentira, isso faz do hipócrita um cooperador e aliado do diabo, que é o pai da mentira.
Por isso que o apóstolo Paulo fala: limpai-vos, pois, do fermento velho, da velha maneira de vida, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ponto final. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós devemos agora ter uma nova maneira de viver. Através da separação espiritual. Toda pessoa que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Lá no livro de Tiago 4, versículo 4. O apóstolo Tiago vai falar: adúlteros e adúlteras. Não está chamando as pessoas que praticam o adultério sexual, mas o adultério espiritual com relação à palavra de Deus. Os que adulteram a palavra de Deus para ensinar os seus conceitos. Humanistas e cheios de espíritos enganadores das doutrinas dos demônios. E ele vem falando: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quer ser amigo do mundo, com as suas concupiscências da carne, com a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Vai se constituir inimigo de Deus. Por isso que Jesus vem falando: adverte a seus discípulos de que toda hipocrisia é pecado. Hipocrisia e pecado oculto serão descobertos. Se não for nessa vida, certamente o será no juízo, porque não vai escapar. No capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 24, o apóstolo Romano vem repreendendo as pessoas, e ele vem falando: muda a verdade de Deus a mentira para adorar a criatura mais que o Criador, que é digno eternamente de toda a glória. Que o homem vem largando seu costume, come com o homem cometendo torpeza, a mulher larga o costume também e já vai praticar as suas paixões infames. E para completar, o apóstolo Paulo fala: não só quem faz, mas quem consente também merece a morte. Por isso que a palavra vem falando: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora o apóstolo Paulo, escrevendo para os coríntios, que era uma igreja muito problemática, todo tipo de loucura se encontrava na igreja de Coríntios, a ponto de, se alguém orasse em alta voz falando que Jesus era anátema, tinha quem falava glória a Deus. E ele vem instruindo: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tais ainda nem comais. Porque nós não estamos julgando os de fora, estamos falando dos de dentro, versículo 12. Porque Deus vai julgar os que estão de fora. O mundo está julgado, mas no nosso meio nós temos a obrigação de não nos prender ao julgo desigual com os infiéis. Não desprezá-lo porque é uma alma que Deus morreu por ele, mas instruí-lo na palavra.
É o que Deus pede de nós. A suportar os fracos na fé, olhando por nós mesmos para nós não cair. Mas jamais concordar com a vida de pecado que ela leva. Os quais dentro da igreja se diz cristãos, mas na verdade são fermentos, obreiros da iniquidade. E a nossa obrigação é pagar o preço de oração e jejum, para que venham se converter e não perca a alma dessas pessoas. Você não deve aprender os seus costumes, nem compactuar com seus pecados, mas ter por eles misericórdia e compaixão, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente.